Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para o estudo de mais uma lição muito importante, a segunda lição desse ano de 2022, que nos fala todos são pecadores, né? Todos são pecadores. E o pecado, então, causou divisão entre Deus e o homem, desde o jardim do Éden, né? O pecado nos separou da presença do Senhor, né? E, como diz Isaías, os nossos pecados, né, fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, a causa da debilidade humana, a causa da fraqueza humana é o pecado. É a prática do pecado, né? É uma vida dedicada à prática do pecado. E todos nós, então, irmãos, necessitamos, então, da graça de Deus em Cristo Jesus. Todos nós precisamos de Cristo, porque de nós mesmos nada de bom podemos produzir. Os nossos sentimentos, né, são maus, os nossos desejos são maus, né? A nossa natureza é pecaminosa, né? Então, o nosso coração é enganoso, os nossos sentimentos são enganosos. Então, de nós mesmos nada podemos fazer. Mas podemos então alcançar a salvação através dos méritos de Cristo. Quando nós buscamos então a Cristo, quando nós então buscamos ao Senhor, reconhecendo a nossa condição pecaminosa, então é assim que nós podemos então ser transformados, né? Nós só podemos alcançar a salvação e a transformação de vida por meio de Cristo, por meio dos méritos de Cristo, né? Então nós necessitamos a cada dia dos méritos de Cristo, da justificação pela fé em Cristo Jesus. Só um verdadeiro encontro com Cristo na nossa vida causará a transformação da nossa vida, né? Causará a transformação do nosso viver. Só o encontro com Cristo é que proporcionará a transformação, né? Quando nós nos entregarmos verdadeiramente a Cristo, a Ele, né? De todo o coração, abrindo nosso coração, entendendo que nós não devemos viver por nós mesmos, dando a guia, a direção da nossa vida a Ele, sabendo que as nossas próprias obras nada podem fazer para nos salvar. Quando nós entendermos isso e aceitarmos os méritos de Cristo, o seu sacrifício por cada um de nós, aceitando-o como o nosso único e verdadeiro Salvador, então Cristo pode fazer muito por cada um de nós, né? Pode nos salvar, pode nos transformar, né? Quando nós jogarmos a nossa própria glória, o nosso próprio eu no chão e nos apegarmos a Cristo, aos seus méritos, ao seu sacrifício, então a nossa vida terá um verdadeiro sentido. Porque do jeito que estamos nesse mundo, nós estamos afastados da vontade de Deus, né? Fomos destituídos da glória de Deus, nós não podemos confiar nem no nosso próprio coração. Porque dentro do coração do ser humano, da mente do ser humano, estão as maiores, né, perversidades, estão os maiores pecados, né, quando nós estamos afastados do Senhor. Mas quando aceitamos a Cristo, aceitando o favor imerecido de Deus, a graça de Cristo em nossa vida, quando nos voltamos para Ele, reconhecendo a nossa natureza pecaminosa, reconhecendo a nossa vida que tem sido uma vida de pecado, quando nós confessamos os nossos pecados, Cristo nos dá o verdadeiro arrependimento. O Santo Espírito faz com que aceitemos os méritos de Cristo, né? Transforma a nossa vida de dentro para fora. Quando nós, então, vamos a Cristo e deixamos que Ele toque em nossos corações, que Ele faça o trabalho, então nós temos a chance de ter uma vida transformada, nós recebemos a chance da salvação, recebemos a chance de vida eterna. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Espírito de profecia diz assim: muitos estão enganados quanto ao estado do próprio coração. Não percebem que o coração natural é enganoso, mais que tudo, e perverso. O primeiro tópico nos fala sobre isso afeta a todos, né? O problema do pecado, a situação da natureza pecaminosa do ser humano, né? Isso afeta a todos nós, né? A todos os seres humanos. Como Paulo explica a verdadeira condição das pessoas religiosas e não religiosas, Romanos 3, 9, 10. Que concluiremos então?
estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios não estão debaixo do pecado. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, né? Então toda a humanidade está debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, né? Então nós vemos aqui, irmãos, que ninguém nesse mundo está em posição de vantagem de um para com o outro, né? Nem o crente, nem o descrente, nós não estamos em posição de vantagem em relação às pessoas, né? Ao nosso próximo. Ou porque digo que sou crente, já sou melhor do que alguém, não. Pelo contrário, né? Todos nós somos passíveis de pecar, todos nós somos sujeitos ao pecado. Crentes, descrentes, cristãos e não cristãos, né? Foi por isso, por causa dessa condição de pecado, que Cristo veio ao mundo, que Cristo entregou a sua vida, morreu, né, em favor de cada um de nós, por cada um de nós, em favor de todo mundo, né? Em favor de todo mundo, Jesus morreu, para nos dar uma nova oportunidade de vida, para nos dar a oportunidade de perdão, né? Então, Deus, Cristo morreu em favor de toda a humanidade, né? Porque todos nós pecamos, né? Para que todos possam ter a oportunidade, então, de nova vida por meio dele, né? Então, o nosso papel também não é ficar aqui condenando e nem julgando o nosso próximo, né? Por isso, o nosso papel não é esse, né? Ficar julgando e acusando uns aos outros, né? O nosso papel é ajudar os nossos irmãos nas suas dificuldades e ajudar os nossos irmãos, o nosso próximo, a encontrar a salvação também em Cristo Jesus, né? O papel de julgar e condenar para a salvação não é nosso papel, é um papel que compete a Deus, né? Não está, então, na nossa esfera. Mas a condição do ser humano, então, de todo ser humano, religioso ou não religioso, é que todos nós estamos debaixo do pecado, né? A natureza pecaminosa faz parte de todo ser humano. Todos têm a mesma natureza pecaminosa. Todos estão sujeitos a cometer erros. Ninguém é perfeito. O Senhor Jesus morreu pelos errantes para que sejam perdoados. Não é nossa obra condenar. Cristo não veio para condenar, mas veio para salvar. A letra B. Qual é a análise de Paulo sobre a condição moral e espiritual da humanidade? E como essa conclusão ecoa até nossos dias? Romanos 3, 11 e 19. E o texto vem falando que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, né? Todos se extraviaram juntamente, todos se fizeram inúteis, todos pecaram, né? Não há ninguém que faça o bem, nem um só. E vem discriminando aqui algumas situações que nos mostram o homem na vida de pecado, né? Nos mostram o ser humano numa vida caído, né? Uma vida caída tanto moralmente como espiritualmente, né? Então a condição do homem diante de Deus é uma vida, então, caída espiritualmente e moralmente. Paulo nos diz, então, nos mostra que a condição moral e espiritual do ser humano, desde os tempos antigos até os nossos dias, né? Ele nos mostra aqui, então, que o ser humano foi corrompido, né? Todos nós fomos corrompidos pelo pecado, nos tornamos pecadores. Então, a nossa natureza agora é uma natureza pecaminosa, né? Então, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós pecamos e produzimos frutos do pecado, né? Os frutos do pecado, né, que causam tantas situações nas nossas vidas, né? Causam tanto mal. Então, o ser humano está tão corrompido que não pode fazer o bem algum. Não pode fazer bem algum. Todos nós estamos longe da vontade de Deus, né? Todos nós somos inclinados a fazer o mal. É isso que Paulo vem trazendo aqui, né? Ninguém busca Deus, ele diz que esse que é o panorama do mundo, né? Do mundo já no seu tempo e do mundo no nosso tempo atual, né? É um tempo em que os homens não buscam mais a Deus, né? O coração do homem está continuamente com o desejo de praticar o pecado, inclinado para o mal, né? Nós produzimos, então, frutos do pecado, né? Língua enganosa, invejas, discórdias, porfias, maldições, murmurações, inimizades, né? Toda sorte de males, impurezas, prostituições. Essa é a condição e o panorama do ser humano afastado de Deus, né? Essa é a condição do ser humano desde os tempos antigos, desde os tempos de Paulo e muito antes, até os nossos dias. E Paulo diz que poucos estão buscando ao Senhor, né?
Poucos são aqueles que buscam viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Poucos são aqueles que buscam ter uma vida, né, transformada. Poucos são aqueles que estão preocupados com uma vida melhor diante de Deus. Poucos estão preocupados com a sua condição pecaminosa diante de Deus, né? A cada dia querem viver mais e mais pecando, né? Poucos estão preocupados em olhar sua condição moral e a sua condição espiritual diante de Deus. E isso é um alerta para cada um de nós, né? Precisamos olhar a nossa condição moral, a nossa condição pecaminosa diante de Deus. Precisamos fazer um conserto com Deus para mudarmos de vida, né? Mas a nossa condição geral é que todo ser humano está longe da vontade de Deus. E quando estamos longe, quer dizer que estamos vivendo, o ser humano está vivendo numa vida de pecado, o ser humano tem a natureza pecaminosa. Somente em Cristo podemos encontrar a redenção. Diz assim o Espírito de profecia: a ninguém curvou minha alma enquanto me era mostrada a condição de fraqueza do professo povo de Deus. A iniquidade prospera enquanto o amor de muitos esfria. Então essa é a condição, né? A iniquidade, o pecado prospera no mundo enquanto o amor de muitos esfria. Há poucos cristãos professos que consideram este assunto da poluição moral sob uma correta luz e que detêm o apropriado controle sobre si mesmos, enquanto a opinião pública e os costumes não os condenam, né? Então, se a opinião pública está falando que não é pecado praticar tal coisa, não tem problema nenhum fazer tal situação, muitos, né, vão se deixando levar, né? Ah, mas o costume aqui é diferente, mas esse costume é de acordo com a palavra de Deus? Precisamos meditar, né? Como são poucos que restringem as paixões porque se sentem na obrigação moral de fazê-lo e porque têm o temor de Deus diante de si. Então, poucos, nessa última geração, poucos têm sentido, né, o seu dever para com Deus, né? O seu dever de restringir essa natureza pecaminosa, de se voltar para Deus. Poucos têm sentido esse desejo, né? As elevadas faculdades humanas são escravizadas pelo apetite e pelas paixões corruptas. O segundo tópico nos fala o mundo inteiro culpado perante Deus. A letra A. Tendo em mente a perfeita justiça de Deus, qual é a condição do mundo inteiro, incluindo a dos que se consideram justos? Romanos 3:19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Irmãos, os seres humanos se rebelaram contra Deus, né? Se rebelaram contra a sua vontade, se rebelaram contra a sua lei, se tornaram desobedientes, transgressores da lei de Deus, né? E Deus não tem por inocente aqueles que abertamente transgridem a sua lei. Então, em estado de desobediência, o mundo todo é culpado diante de Deus, né? O mundo todo se acha em culpa diante de Deus. E muitos se consideram autossuficientes, né? Muitos se consideram justos, né, perante Deus nessa vida, né? Mesmo a palavra de Deus dizendo que não há um justo sequer, há muitos que não reconhecem a sua condição pecaminosa, né? Pelo fato de estarem na igreja, pelo fato de exercerem algum cargo de liderança, pelo fato de acharem que conhecem a verdade, né? Então eles acham que são autossuficientes, né? Se consideram justos, né? E vivem uma vida de formalidade, uma vida, então, apenas de formalidade. Usam o nome de Cristo, pregam em nome de Cristo, mas não buscam verdadeiramente Cristo, não deixaram Cristo verdadeiramente habitar em seu coração, não deixaram verdadeiramente Cristo transformar a sua vida, né? Não deixaram que o amor de Deus transformasse a sua vida, né? Esses vivem no amor ao eu, vivem na justiça própria, né? Se esquecendo da justiça de Deus, mas querem guardar a lei por sua própria força, querem fazer a vontade de Deus do seu próprio jeito, né? Por suas próprias obras, né? E se esquecem que é Cristo que pode realmente transformar. É Cristo que realmente pode transformar e salvar o ser humano, e não as nossas próprias obras, né? Então nós vemos aqui a condição pecaminosa e a condição do ser humano, o mundo inteiro, né?
é culpado diante de Deus, pois sabem da sua vontade, mas não cumprem o seu dever, né? Então, cada um de nós prestará contas diante de Deus, diante do tribunal divino. No dia do juízo, todos nós prestaremos conta diante de Deus, né? E cada um de nós sofreremos as consequências de acordo com as nossas escolhas. E diante de Deus, né? Diante da justiça de Deus, todo ser humano se torna indesculpável, porque quebram voluntariamente, né? Abertamente a lei de Deus, né? E Deus não terá por inocente aqueles que desrespeitam, aqueles que transgridem, que violam a sua lei abertamente. Muitos se envolvem com a própria justiça e ficam satisfeitos em atingir o próprio padrão humano de caráter. Mas que derrota fatal eles sofrem quando não alcançam a norma divina e não podem atender por si mesmos às exigências de Deus, né? Muitos acham que podem atender às exigências de Deus por si mesmos, né? Por suas próprias obras. Eu faço isso, faço aquilo. Mas eles se tornam tristes, né? Quando eles veem que não podem atingir a justiça divina com as suas próprias obras, né? Não podem atender às exigências de Deus. O mundo inteiro é condenado diante do grande padrão moral de justiça. No grande dia do juízo, toda alma que já viveu na terra receberá a sentença de acordo com as suas próprias ações, à luz da lei de Deus, sejam boas ou sejam más. Cada boca estará fechada quando a cruz, com a sua vítima moribunda, for apresentada, e o real portador será visto por toda mente cegada e corrompida pelo pecado. Os pecadores serão condenados perante a cruz, com sua vítima misteriosa, curvando-se sob o infinito fardo da transgressão humana, com que rapidez todo subterfúgio e toda desculpa mentirosa serão varridos. O caráter hediondo da apostasia humana se revelará. Os seres humanos contemplarão a consequência das suas próprias escolhas. Assim compreenderão que escolheram Barrabás em vez de Cristo, o príncipe da paz. A letra B, qual é o propósito, qual é o benefício da lei de Deus, por um lado, e o que ela não pode proporcionar por outro? Qual é o benefício da lei de Deus, por um lado, e o que ela não pode nos proporcionar por outro lado? Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, queridos amigos, estimados irmãos, a lei de Deus, ela não nos salva. A lei de Deus, ela tem um propósito, né? Ela nos revela o pecado, nos revela o padrão moral de Deus, revela o caráter de Deus, né? Ela revela o caráter de Deus e podemos ver a nossa situação diante do caráter de Deus, né? Diante do padrão divino, como se estivéssemos olhando para um espelho, né? A lei é um espelho que nos mostra as nossas dificuldades, né? Que nos mostra os nossos defeitos. Quando nós olhamos para esse padrão divino, que é a lei de Deus, então nós vemos quão distantes estamos da vontade do Senhor, né? Então a lei, ela tem essa função de nos mostrar onde estamos errando, né? Ela não tem o poder de nos salvar, mas ela é o guia, né? Ela nos mostra o caminho que devemos seguir. Devemos nos voltar para Cristo. Ela nos aponta para aquele que pode nos salvar, o Criador de todas as coisas, né? Então a lei de Deus, ela não tem o papel de salvar, mas tem o papel de nos revelar o pecado, mostrar o caráter de Deus diante de nós, mostrar a justiça de Deus para cada um de nós e nos aponta para Cristo, o Criador de todas as coisas, aquele que realmente pode nos salvar, né? Então somente Cristo é que pode nos salvar, somente Cristo é que pode nos libertar, somente Cristo é que pode libertar o homem do pecado, né? Da condenação eterna do pecado. Agora nós guardamos a lei de Deus não porque por nós mesmos, nós guardamos a lei de Deus porque já fomos salvos em Cristo, né? Aí sim nós produzimos o fruto do Espírito Santo que Ele coloca em nós, então nós guardamos a lei de Deus como gratidão pela salvação em Cristo Jesus, né? Nós guardamos a lei de Deus porque fomos salvos por Cristo, não para nos salvar, mas porque já estamos salvos em Cristo Jesus. Então, somente a justiça de Cristo é que pode verdadeiramente nos livrar do pecado, né? Somente a justiça de Cristo é que pode verdadeiramente nos salvar, pois a justiça do ser humano,
A nossa justiça não passa de trapos de imundícia, né? Para nada serve. Mas a justiça de Cristo, né? Essa realmente é que pode nos redimir do pecado. Somente Jesus pode nos redimir do pecado, somente Jesus pode nos justificar, somente Ele pode nos salvar. Então precisamos encontrar a justiça de Cristo, né? Necessitamos a todo instante estarmos olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para a graça de Cristo. Precisamos estar a cada dia olhando para os méritos e graça de Cristo, que morreu em favor de cada ser humano, né? Então nós vemos aqui que a justiça de Deus é que pode nos salvar, né? Não a nossa própria justiça, não a nossa própria guarda da lei, não a nossa própria guarda, não a nossa feitura de boas obras, mas sim estarmos em harmonia com Cristo. Ele nos salva para vivermos em boas obras. Então nós passaremos a obedecer a palavra de Deus, né? A obedecer a lei do Senhor, não por nossas próprias forças, mas pelo Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que habitará em nós, né? Então aqui está o benefício da lei, mostrando a sua verdadeira função, né? E nós devemos observar isso. Pela lei vem o conhecimento do pecado. 1 João 3:4, Romanos 3:20. Para conseguir ver a própria culpa, primeiro o pecador deve medir o próprio caráter pelo grande padrão divino de justiça. É um espelho que mostra a perfeição de um caráter justo e o habilita a compreender os próprios defeitos. Então a lei de Deus nos mostra o nosso próprio defeito, né? E a partir dali, quando reconhecemos nossos defeitos, nós vamos a Cristo, que realmente tem o poder, aquele que realmente pode nos salvar. A lei revela os pecados humanos, mas não oferece remédio. Embora prometa vida ao obediente, declara que a morte é a recompensa do transgressor. Somente o Evangelho de Cristo pode libertá-lo da condenação ou da contaminação do pecado. Ele deve exercer arrependimento para com Deus, cuja lei foi transgredida, e fé em Cristo, o sacrifício expiatório. Assim, ele obtém remissão dos pecados passados e se torna participante da natureza divina. É um filho de Deus, tendo recebido o Espírito de adoção, pelo qual clama, Abba, Pai. O terceiro tópico nos fala sobre graça extravasada, ou graça transbordante, né? Graça sem medida de Deus, né? A graça sem medida de Deus em favor do ser humano. Nós não podemos ser salvos pela lei, a lei não nos salva, né? Nem pela prática da lei, né? Nós somos salvos, mas pela graça de Cristo. Nós vamos ver isso. Visto que não podemos ser justificados pela obediência à lei, qual é a única maneira de sermos justificados diante de Deus? Romanos 3, 21 a 25. Mas agora manifestou-se sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui, irmãos, que a verdadeira justificação não vem de nós mesmos, né? Não vem da nossa obra, não vem da nossa prática da lei, mas vem de Cristo, né? Nós somos justificados pelos méritos de Cristo por meio da sua graça. Assim nós somos salvos, né? Assim nós obtemos o perdão de Deus, né? Por meio de Cristo, por meio da sua justificação, por meio da sua justiça, né? Pelos méritos de Cristo ali na cruz do Calvário, né? Jesus, ele cumpriu plenamente todas as exigências da lei. Jesus cumpriu plenamente, né, a vontade da lei, né? E derramou, então, entregou a sua própria vida, derramou o seu sangue em favor de cada um de nós, em favor da raça caída, em favor de todos os pecadores, né? Então, pela perfeita obediência de Cristo, né, todos aqueles que aceitam, então, os méritos de Cristo, pela fé, são justificados por Ele, né? Todos esses são tidos como justos diante de Deus pela obediência de Cristo, pela verdadeira obediência, que é a obediência de Cristo, né?
Então, Deus ele pega a justiça de Cristo e coloca no lugar da nossa justiça, né? Deus pega a obra de Cristo, a justiça de Cristo, e coloca no lugar das nossas obras, as nossas obras, né, que são trapo de imundícia, da nossa justiça, que são trapo de imundícia, né? Então, quando nós aceitamos os méritos de Cristo, que é a sua justiça, então Deus aceita os méritos de Cristo em nosso lugar, né? Em nosso favor. Então, é a graça de Jesus, é por meio dessa graça de Jesus que nós somos salvos, né? Não por obras que possamos praticar, né? Então, a justiça de Cristo, ela é imputada a todos nós, né? Todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus pela fé. Então, Cristo se fez justiça em nosso lugar, né? Cristo se fez justiça no lugar de cada um de nós. Mas a justificação em Cristo Jesus não nos desobriga de obedecermos a sua palavra, não nos desobriga de obedecermos a sua lei, né? Mas agora, porque fomos justificados por Cristo, por causa da sua graça, nós andamos em novidade de vida, né? Temos uma nova vida. E nós praticamos as boas obras, guardamos a sua lei, por gratidão a Deus pela salvação que Ele nos ofereceu, né? E a letra, vamos ler aqui o Espírito de Profecia. A atribuição da justiça de Cristo vem por meio da fé, que justifica. E essa é a justificação pela qual Paulo argumenta tão fervorosamente. Graça é favor imerecido, e o crente é justificado sem nenhum merecimento próprio, sem qualquer reivindicação a ser oferecida a Deus. Ele é justificado pela redenção que está em Cristo Jesus, o qual está nas cortes celestiais como o substituto e fiador do pecador. Mas embora ele seja justificado pelos merecimentos de Cristo, não está livre para praticar a injustiça. A fé atua por amor e purifica a alma. A fé brota, floresce e produz uma colheita de preciosos frutos. Cristo e o crente se tornam um, e a beleza do caráter divino se revela naqueles que estão vitalmente conectados à fonte do poder e amor. Cristo é o grande depositário da justiça que justifica e da graça que santifica. A letra B. Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar um pecador? Romanos 3, 26, 2 Coríntios 5, 19 e 21. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós vemos aqui está a misericórdia e a justiça de Deus, né, em favor do ser humano pecador. Deus é a verdadeira justiça, né? E Deus não podia mudar o padrão da sua lei. Deus não podia mudar os requisitos da sua lei, né? Que é santa, justa e boa e representa o seu próprio caráter. Mas por meio de Cristo, que se fez justiça em favor do homem, Deus então pode justificar o pecador, né? Por meio de Cristo, nós somos justificados. Deus pega os méritos de Cristo, né? A sua perfeita obediência à lei, coloca no lugar da obediência do homem, né? Coloca os méritos de Cristo, coloca no lugar dos nossos fracos méritos, né? O perfeito sacrifício de Cristo, né? Então, a sua justiça é colocada no lugar da justiça do homem, da nossa justiça própria, porque a justiça de Cristo é que realmente pode nos salvar. Então, Deus pode então justificar o pecador por meio dos méritos de Cristo, né? Lá na cruz do Calvário, Jesus alcançou esses méritos, cumprindo perfeitamente a lei de Deus, obedecendo perfeitamente à vontade do Senhor, né? Então, em favor da humanidade, é oferecida esses méritos de Cristo. E todo ser humano, então, aceitando os méritos de Cristo, deve viver em novidade de vida, por sua graça, viver uma vida de obediência, né? Então, por meio de Jesus, Deus revelou a sua misericórdia. Por meio de Jesus, Deus justificou o ser humano, né? Trouxe o perdão, dá o verdadeiro arrependimento, reconcilia o ser humano com Deus, né?
tudo por meio de Cristo. Então é por meio de Cristo que Deus, que é justo, pode justificar o pecador, pode perdoar, pode dar a sua graça, né? Por meio de Jesus, a misericórdia de Deus se manifestou aos homens, mas ela não anula a justiça. A lei revela os atributos do caráter de Deus e nem um jota ou um tio dela seria alterado para alcançar o homem em sua condição decaída. Deus não mudou a lei, mas ele se sacrificou em Cristo para redimir o homem. Então vemos aí o grande amor de Deus pela raça caída, né? A ponto de enviar o seu próprio Filho, Cristo Jesus, né? Que também é Deus, para redimir o homem. A lei exige justiça, uma vida justa, um caráter perfeito, e isso o ser humano não tem para oferecer. É por isso que Deus aceita os méritos de Cristo no lugar da nossa falha fé, da nossa pouca fé, né? Da nossa imperfeita justiça, da nossa justiça que é trapo de imundície. Então Deus aceita, na verdade, os méritos de Cristo no lugar da nossa justiça que é trapo de imundície, né? Ele não pode satisfazer as exigências da santa lei, mas Cristo, ao descer à terra como homem, viveu uma vida santa e desenvolveu um caráter perfeito. Ele os oferece como um dom gratuito a todos os que o receberam. Sua vida representa a vida humana. Então, Jesus representa agora a vida humana. Assim, o ser humano é remido dos pecados passados pela tolerância de Deus. Mais do que isso, Cristo infunde os atributos divinos no ser humano. Ele edifica o caráter humano à semelhança do caráter divino. Uma bela estrutura de força espiritual e beleza. Assim, a própria justiça da lei se cumpre no crente em Cristo. Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O quarto tópico nos fala justificados pela fé. Justificados pela fé, né? A justificação pela fé significa que Deus, ele declara justo homens injustos, né? Por causa dos méritos de Cristo, né? Por causa dos méritos de Jesus, por causa dos méritos do seu Filho. Então Deus declara homens que são injustos, agora são justos. Deus coloca no lugar da injustiça do homem os méritos de Cristo, né? A letra A. A que conclusão Paulo chega depois de explicar nossa justificação diante de Deus? Romanos 3, 20 e 28, Gálatas 2, 16. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, a nossa justificação pela fé significa que Deus, então, declara o homem justo, mesmo ele sendo injusto, mas por causa dos méritos de Cristo, né? Então, Paulo aqui está nos mostrando a verdadeira função da lei de Deus, né? A lei de Deus, ela não nos salva, ela serve para nos guiar a Cristo, né? A lei não nos salva, ela mostra o nosso pecado, nos conduz a Cristo, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Então, Paulo aqui, ele conclui, né, mostrando a verdadeira função da lei de Deus, né? E nos mostra por quem verdadeiramente somos salvos, por quem verdadeiramente somos justificados, perdoados, né? Então, Paulo mostrou aqui a verdadeira função da lei de Deus, e isso significa que é por causa da graça de Cristo mediante a fé, né? Por causa da graça de Deus mediante a fé em Cristo é que nós somos salvos. Nós somos salvos, então, pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, né? Então, Deus, ele considera aquele que é culpado, ele considera o homem agora com a graça de Jesus, né? Ele não considera o homem sozinho na sua fraqueza, mas considera o sacrifício de Cristo em favor do ser humano. Então, Deus aceita os méritos de Cristo em nosso favor, né? Então, a nossa salvação vem pela graça de Deus, pela fé nos méritos de Cristo. Então, Paulo, ele conclui aqui dizendo, então, que a lei de Deus
tem a sua função de nos guiar a Cristo. Ela não nos salva, mas nos guia, leva o ser humano a Cristo, mostra o seu pecado e nos leva a Cristo e nos fala que somos salvos totalmente pela graça de Cristo, né? Onde Deus pega os méritos de Cristo e coloca no lugar dos méritos do homem pecador, né? Deus aceita a justiça de Cristo no lugar da justiça do homem que é trapo de imundícia, né? Então a nossa salvação vem pela graça de Deus, pela fé nos méritos de Jesus, não por obras que possamos fazer por nós próprios, mas por meio de Cristo. Os preceitos da lei nos iluminam, mas não podem justificar nenhum ser humano. Por natureza, nossa inscrição é pesado e achado em falta, mas Cristo é nosso mediador e, ao aceitá-lo como Salvador, podemos solicitar a promessa. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A letra B. O que acontece com os que são justificados pela fé? Romanos 3, 21. Romanos 5, verso 5. Mas agora se manifestou sem a lei a graça, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que acontece então com os que são justificados pela fé? Então, quando nós aceitamos os méritos de Cristo, quando aceitamos a Cristo pela fé como nosso Salvador, nós recebemos o perdão de Deus, né? Nós somos justificados pelos méritos de Cristo. E a natureza de Cristo é implantada em nossos corações, a natureza divina é implantada em nossos corações, né? E nós somos perdoados pelos méritos de Cristo, né? Então Cristo ele implanta em nós a sua natureza, a natureza divina. E nós somos perdoados, né, pelos méritos de Cristo. Então Cristo nos dá poder para vivermos, para vencermos o maligno, vencermos o pecado, vencermos as nossas dificuldades dia a dia, né? E andarmos de acordo com a sua vontade. Esse é o processo de santificação, né? Dia a dia, vencendo o pecado, dia a dia, e vai acontecendo então a regeneração em nossas vidas, né? Então nós podemos viver de acordo com a vontade de Deus, podemos viver de acordo com a palavra do Senhor, né? Podemos obedecer os 10 mandamentos pela graça de Jesus, né? Então, ao sermos justificados por Cristo, nós somos perdoados e a sua natureza é implantada em nosso coração, né? Para vencermos, então, o pecado. E agora vivemos em novidade de vida, num processo de santificação dia a dia, regeneração, né? Um processo diário. E a cada dia, né? Pelo poder de Cristo, nós podemos vencer as nossas dificuldades, podemos vencer os nossos defeitos, os nossos pecados e obedecer a palavra de Deus. Podemos obedecer o seu querer, né? Vamos ver o que nos diz aqui o Espírito de profecia. Cristo é o nosso advogado. Cristo é o advogado do pecador. Os que aceitam seu evangelho o contemplam com o rosto descoberto. Veem o vínculo de sua missão com a lei e reconhecem a sabedoria e a glória de Deus reveladas no Salvador. A glória de Cristo é demonstrada na lei, que é uma transcrição do seu caráter, e a eficácia transformadora de Jesus é sentida na alma até que os homens sejam transformados à semelhança dele. Tornam-se participantes da natureza divina e crescem cada vez mais, assim como o Salvador, avançando passo a passo em harmonia com a vontade de Deus até atingirem a perfeição. A lei e o Evangelho estão em perfeita harmonia. Um apoia o outro. Em toda a sua majestade, a lei confronta a consciência, fazendo com que o pecador sinta a necessidade de Cristo como propiciação pelo pecado. O Evangelho reconhece o poder e a imutabilidade da lei. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, declara Paulo. A percepção do pecado estimulada pela lei leva o errante ao Salvador. Em sua necessidade, o homem pode apresentar os poderosos argumentos fornecidos pela cruz do Calvário. Ele pode solicitar a justiça de Cristo e é comunicada a todo pecador arrependido. Então, pode solicitar a justiça de Cristo, que é comunicada a todo pecador arrependido. A letra C, por qual
tipo de fé o pecador é justificado? Romanos 1:17, Gálatas 5:6. Por qual tipo de fé o pecador é justificado? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Porque em Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Qual é o tipo de fé que o pecador é justificado? É aquela fé que opera pelo amor, né? Por uma fé que não é passageira. Então, somos justificados pela fé que opera pelo amor, uma fé que se torna evidente, né? Nós somos justificados, então, pela fé que atua por amor. Essa fé, pelo amor, né? Purifica as nossas vidas, né? Não é uma fé morta, né? Uma fé morta não pode justificar e não pode produzir mudanças nas nossas vidas, né? Mas a fé que opera pelo amor, ela se torna evidente, né? Ela vem para a vida prática, né? A verdadeira fé é transformada em boas obras, né? Ela é materializada em boas obras, né? Não para sermos salvos por essas obras, mas porque já estamos salvos em Cristo Jesus, já aceitamos os seus méritos, né? Pela fé, então nós andamos na prática do bem, né? E a verdadeira fé, ela vem acompanhada de boas obras, né? Pela qual Deus fez para que andássemos nelas. Então, devemos andar na prática do bem, né? Salvos pela fé em Jesus, andando na prática do bem, essa é a fé que opera, né? Essa é a fé que nós somos justificados. E assim nós representamos o caráter de Jesus, o caráter de Deus diante das pessoas, né? A justificação pela fé, então, ela produz boas obras, né? Tanto que em nós, aquilo que é produzido por Deus beneficia o nosso próximo também, né? Por isso essa fé que opera por amor, ela vai beneficiar o nosso próximo, vai beneficiar aqueles que estão ao nosso redor, né? Busquemos aquela fé que atua por amor e purifica a alma, para que possamos representar o caráter de Cristo ao mundo. O quinto tópico nos fala um novo concerto, a letra A. Que promessas estão incluídas no concerto da graça? O novo concerto, Hebreus 8:6, Hebreus 8:6, 10 a 13. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Agora, o que foi tornado velho e se envelhece perto está de acabar. Então nós vemos aqui, irmãos, as promessas que Deus nos faz através do concerto da graça, né? O novo concerto. O concerto da graça existe desde todos os tempos, né? Foi dado ao primeiro homem e à primeira mulher e se estende a cada um de nós nos nossos dias, né? Então Deus, ele traz aqui as suas promessas por meio desse concerto da graça, né? Deus, ele fala, se nós nos voltarmos para ele, ele nos promete perdão dos nossos pecados, Deus promete ter misericórdia de cada um de nós, né? Ele promete renovar o nosso coração, Deus promete colocar a sua lei no nosso entendimento, nos nossos corações, né? Promete escrever a sua lei em nossos corações. Esse será, então, um coração transformado, um coração que tem vontade de obedecer à vontade de Deus, que tem vontade de obedecer à lei do Senhor, né? Então Deus faz essas maravilhosas promessas para cada um de nós, né? O novo concerto foi confirmado com melhores promessas.
A promessa de perdão dos pecados e da graça de Deus para renovar o coração e harmonizá-lo com os princípios da lei de Deus. A mesma lei gravada nas tábuas de pedra foi escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do coração. Em vez de estabelecer nossa própria justiça, aceitamos a de Cristo. Seu sangue expia nossos pecados. Sua obediência é aceita por nós. Então o coração renovado pelo Espírito Santo produzirá o fruto do Espírito. Pela graça de Cristo viveremos em obediência à lei de Deus, escrita em nosso coração. Tendo o Espírito de Cristo, andaremos assim como ele andou. A letra B. Quando a lei de Deus é escrita em nosso coração? Romanos 5, de 1 a 5, Salmos 40, versículo 8. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Salmo 40, verso 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. O Espírito de profecia nos diz assim: a luz que brilha do Calvário revela o amor de Deus. Seu amor nos atrai a ele. Se não resistirmos a essa atração, seremos conduzidos ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então, o Espírito de Deus, por meio da fé, produz nova vida na alma. Os pensamentos e desejos são levados a obedecer à vontade de Cristo. O coração e a mente são recriados à imagem daquele que opera em nós para submeter tudo a si mesmo. Então, a lei de Deus é escrita na mente e no coração, e podemos dizer com Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Então a lei de Deus é colocada em nossos corações quando aceitamos a graça de Cristo, né? Quando nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos os méritos de Jesus em nossa vida. E quando nós não resistimos à ação do Espírito Santo, então ele vai nos atraindo e a cada dia vai nos regenerando. Entramos no processo de santificação, né? Regeneração dia a dia, né? Então, o Espírito de Deus vai fazendo a obra de implantar em nossos corações a palavra do Senhor, né? A sua lei no nosso entendimento, e vai escrevendo a sua lei em nossos corações, né? E o desejo de obedecer à lei de Deus vai brotando em nossos corações, né? Então, nós vemos aí a palavra do Senhor, né? Então, a lei de Deus é escrita em nossa mente e em nosso coração. E assim poderemos dizer com Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça, nos dê o seu entendimento para compreendermos a sua palavra. Que a graça de Deus a cada dia possa transformar o nosso viver, possa transformar a nossa vida, possa nos dar ânimo